Bom dia, boa tarde, boa noite você aí. Estamos na nossa última fase, nosso último vídeo aqui dessa nossa primeira etapa. Espero que você tenha gostado. Deixo logo de cara aí um e-mail para que a gente possa se conectar. Tá aí na descrição do vídeo, professor marcoferrari@gmail.com. Qualquer dúvida que você tiver, a gente tem os comentários aqui para conversar, para fazer um bate-papo. Ah, professor, determinado material, uma dúvida em relação a alguma questão, alguma coisa que possa ter aparecido em relação a esse tema ou a qualquer outro tema relacionado à administração geral e pública. Vou ficar mais do que feliz de poder lhe ajudar, lhe auxiliar no seu estudo para que você possa sim obter o tão sonhado resultado positivo nos nossos concursos públicos. Certo, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir, vamos fechar com chave de ouro essa nossa conversa dessa nossa primeira etapa de vídeos. Bom, gente, falamos da teoria da administração, falamos da teoria clássica, falamos da teoria neoclássica sobre o enfoque processual, discutimos algumas características três fundamentais: continuidade, dinamicidade e interatividade. Importante a gente entender o processo administrativo, mas via de regra, pessoal, em concursos o que mais cai sobre processo administrativo, eu diria numa proporção de 80-20, sem medo de errar, são as funções da administração. Por isso, pessoal, não se preocupe, tá? Eu vou dar uma aula inteira só sobre planejamento, uma aula inteira só sobre organização, uma aula inteira só sobre direção e uma aula inteira só sobre controle. Eu vou falar individualmente de cada uma dessas funções porque elas são cobradas de maneira individualizada. Tá, pessoal? Então, qual que é o entendimento de Drucker? De que a administração ela tem 4 características, tem 4 elementos, essas funções administrativas, que é planejar, organizar, dirigir e controlar, certo? Se esse é o enfoque processual, eu entendo as 4 de maneiras conjuntas, e se for funcional, eu vou entender elas 4 como funções do administrador ou rotinas administrativas. Não se apavore não, tá, pessoal? Aqui em Florianópolis, na região metropolitana, teve um concurso da Palhoça, uma cidade próxima, que cobrou as rotinas administrativas. Aí ficou aquele desespero: ah, pessoal, o que é uma rotina administrativa? A rotina administrativa são 4: planejar, organizar, dirigir e controlar, certo? Como eu disse para você e deve estar claro na sua mente, o que é planejar, pessoal? É definir um fim e estabelecer os meios para eu atingir. Estabelecer os meios para atingir. Como é que é o nome disso, pessoal? Fala bem alto que eu consigo ouvir daqui. São as rotas de ação. São as rotas de ação, certo? O que é estabelecer um fim? Eu vou dizer que vou daqui ao Rio de Janeiro. Então, estabeleci meu fim, é o Rio de Janeiro. E agora eu vou definir quais são os meus meios: vou de avião, vou de carro, se de avião for, qual a rota que eu vou perseguir, que horas, em que momento. Então, eu estabeleço um fim e vou definir determinados meios para chegar nesse fim. Perceba, lembra quando eu falei do conceito de racionalidade, de grau de racionalidade? Você não define um fim e racionalmente um meio. Se você quiser passar num concurso, cogite estudar. Se você quer passar no concurso um fim, cogite estudar um meio. Se você quer emagrecer um fim, cogite fazer uma dieta. Ia dizer estudar não emagrece, muito pelo contrário, engorda, né? O cara só fica ali estudando. Você que é concurseiro sabe tanto quanto eu o quanto isso é ruim. Então, se você quer emagrecer, cogite fazer uma dieta, cogite fazer uma atividade física. Então, o grande ponto do planejamento, para que vocês entendam ele de maneira superficial, claro, nós vamos ter um curso inteiro focado só para entender os pontos de planejamento, é que é o estabelecimento de um fim e a seleção de um meio para atingir este fim. Organizar, pessoal, organizar eu tenho uma palavrinha aqui do lado e você deve entender a palavrinha que eu disse: alocar. Alocar o que, pessoal? Pessoas e recursos para que a gente possa atingir o nosso resultado. Então, organizar tem que vir sempre ao lado de alocar. Eu vou definir quem faz o que, como, com o que, com que elementos. Então, organizar é definir quem faz o que, como, com que elementos, com que materiais. Então, que pessoas vão fazer o que, com que tipo de recurso. Isso é organizar. E dirigir, pessoal, dirigir, lembra que no processo administrativo clássico nós tínhamos 2 elementos aqui, comandar e coordenar. Então, dirigir nada mais é do que colocar em marcha as atividades
para que elas atinjam ao fim que foi estabelecido. Dirigir é a colocação em marcha das atividades para que elas estejam dentro da rota de ação e possam atingir o fim, o objetivo, as metas, os resultados previamente planejados. E controlar, aí eu coloquei 3 palavrinhas para você. Controlar é comparar. Comparar o que, pessoal? Comparar o idealizado, coloquei um izinho aqui, com o realizado. Essa é a grande comparação que eu vou ter no controle. Comparar, avaliar e medir. Um exemplo clássico aqui de comparação, de controle, é o próprio gabarito da sua prova. O que acontece? Você vai lá e faz o concurso, né? Você fez o concurso e como é que eles vão medir o seu conhecimento? Como é que eles vão controlar o quão próximo do objetivo planejado você chegou? Eles vão pegar e comparar a sua prova com a prova nota 10, com o gabarito. Eles vão comparar o idealizado era o gabarito com o realizado, que é a sua prova. Se você tirou 8, você fez 80% da prova, então você chegou a 80% daquilo que havia sido idealizado. Então sempre entenda exatamente esse conceito. Essa é a fundamentação do controlar. É sempre comparar o que eu queria, o que eu estabeleci, o fim que eu estabeleci, com o que eu tive de resultado, com a realidade. Então é sempre comparar idealizado com realizado através ali sim dos indicadores de desempenho. Bom, pessoal, esse é o nosso, a gente conclui aqui a nossa primeira fase, nosso primeiro curso em relação aos primeiros passos da administração, tá? O que é importante entender aqui, os próximos passos vão ser a gente entender cada função individualmente, porque sem dúvida alguma é o que mais aparece em concurso. O que mais aparece em concurso é eles nos perguntarem o que é a função planejar, o que é a função organizar, o que é a função dirigir e o que é a função controlar. Então, de maneira geral, a gente já compreendeu esses contextos, a gente já compreendeu esses conceitos e a gente vai adiante mais à frente. Muito obrigado por ter ficado comigo esse tempo todo. Se você só viu esse vídeo, peço que você, por favor, veja os outros vídeos, os primeiros vídeos, para que você consiga ter sempre uma conexão no seu raciocínio e possa concluir o seu processo educacional com mais eficiência, certo, pessoal? Um grande abraço. Para você que ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se e estarei aguardando sua mensagem. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu, pessoal!